Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, que salva, que liberta, que ensina, que sustenta e que nos coloca de pé. É a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 16. O tema desta live é: Ele vive, o túmulo está vazio. Eu vou repetir. O tema é: Ele vive, o túmulo está vazio. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Lucas, pastor, pregador Lucas. Glória a Deus. Pregador Lucas, Deus abençoe, varão. Glória a Deus. Fico feliz aí com esta honra aí de estar conosco nesta live. Lucas, homem de Deus. Mateus 28, 16. Mateus. Vamos lá. Diz assim: vinte e oito, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Lembra Tomé? Que quando Jesus ressuscitou, ele não estava com os discípulos. Aí depois de 8 dias, Jesus se apresenta para Tomé e fala: Tomé, toca aqui, ó. Toca nas feridas. Toca, Tomé. Não seja incrédulo, mas crente. Alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: olha só, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu vou repetir. Jesus se apresenta para os discípulos, eles adoram. Aí Jesus diz assim, ó: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Lembra quando João, está escrito, foi para a ilha de Patmos por causa da palavra, por causa da cruz? Jesus se apresenta para ele e fala assim: João, eu estou vivo, eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Rabai decanta rabaçu. Mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho a chave. Chave fala de autoridade. E tenho a chave do Hades, da morte e do inferno. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Cristo tem autoridade sobre a morte. Cristo tem autoridade sobre os demônios. Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Cristo tem autoridade sobre a natureza. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque João vai dizer, está escrito, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, sem Cristo, sem Ele, o Criador, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu vou repetir: sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Criador, é Redentor, é o Quírios, é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Rabai decanta rabaçu. O tema desta live é: Ele vive para todo sempre e o túmulo está vazio. Aleluia. Ele apresenta para os discípulos e fala assim, ó: portanto, ide por todo o mundo. Portanto, ide.
Ensinai as nações batizando-as em nome do Pai. A fórmula do batismo. A fórmula do batismo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, ensina, ensinando a guardar. Ensinando aqui significa doutrinar continuamente. Eu vou repetir. Ensinando significa doutrinar continuamente. A guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco, o Emanuel, o Deus conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a missão da igreja. Ide por todo mundo. Marcos 16 também, vamos lá. Conhecido como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos 16. Marcos capítulo de número 16. Quando Jesus se apresenta ali para os discípulos, a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto, a primeira pessoa a ver Cristo quando ele ressuscitou, foi Maria Madalena, uma mulher. E olha só agora. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Palavras de Jesus ressurreto. Palavras de Jesus após deixar o túmulo. Por isso que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. E 1 Coríntios também capítulo 15, vamos lá. A Bíblia fala que 500 pessoas viram Cristo de uma só vez. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Quer dizer, tem que permanecer, tem que perseverar. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo, o Nazareno, olha só, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Olha só. Então, o evangelho, as boas novas. Quais são as boas novas? O Cordeiro de Deus, que nos trouxe libertação para nós pecadores. O Cordeiro de Deus, que nos trouxe redenção. O Cordeiro de Deus, que nos trouxe salvação. Nós podemos ver o povo que ficou ali 400 anos no Egito. Chegou o momento de serem libertos, mas eles só foram libertos e começaram uma nova vida por causa do sangue do Cordeiro. Só houve libertação do Egito por causa do sangue do Cordeiro.
Eles só recomeçaram por causa do sangue do Cordeiro. O Cordeiro foi morto, passaram o sangue nos umbrais das portas. E a casa que não tinha o sinal do sangue, a morte entrou e os primogênitos foram mortos. Mas a casa que tinha o sangue, eu vou repetir, a casa que era marcada pelo sangue, houve libertação, houve redenção, houve salvação. Quem é marcado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista avista Jesus, ele diz: eis o Cordeiro, não o Cordeiro do judaísmo, não. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Eu vou repetir. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As boas novas, sabe quais são as boas novas? Que alguém, e esse alguém é o Cordeiro, esse alguém é Jesus, o Nazareno, pagou uma dívida impagável por nós. Cristo pagou uma dívida impagável por nós. Ele pagou essa dívida por você, por nós. Nós nunca teríamos condições de pagar essa dívida. Que amor é esse? A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Que amor é esse? Ele deixou a eternidade, se fez carne, se tabernaculou no nosso meio, se humanizou para pagar as nossas dívidas, para pagar a tua dívida. Sejamos gratos, porque Ele pagou a nossa dívida. Adore o Cordeiro de Deus. Rabai, decanta, rabaçu. Sejamos gratos. Ele pagou lá naquela cruz. Foi na cruz. Ele disse: está consumado. Tetelestai. Está pago. A dívida foi paga. É possível adorar. Que amor é esse que nos constrange? O amor de Cristo, o amor de Deus, que vai atrás do mais vil pecador e marginal. Que amor é esse? Que amor é esse? Aquela cruz não era dele, as medidas não eram dele, aquela cruz não era dele, as medidas daquela cruz eram nossa. Eu vou repetir: aquela cruz não era dele, aquelas medidas não eram dele, aquela cruz e as medidas eram sua, eram nossa. Mas nós fomos alcançados por este amor. Jesus assumiu a culpa no Calvário. Rabai, decanta, arabaçu. Jesus assumiu a culpa no Calvário. Ele vive. Ele vive. Ele foi para a cruz em nosso lugar. Ele deixou colocar sobre ele todo o pecado, toda a fúria, a ira de Deus foi sobre Jesus, só para nos absolver, fomos absolvidos naquela cruz, pelo sacrifício de Cristo. Quem creu na nossa pregação, quando cremos no sacrifício de Cristo, somos absolvidos, saímos da posição de réu, e somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Isso é lindo. Esse é o Evangelho, as boas novas. Ele assumiu a culpa no nosso lugar. E Cristo quer te envolver no plano de Deus, porque aquela cruz era nossa. Ele foi moído em nosso lugar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, em um domingo pela manhã. E quem vai remover a pedra? Disse às mulheres:
Quem nos removerá a pedra? Mas o anjo, quando elas chegaram lá, o anjo já havia removido a pedra e falou para aquelas mulheres: o que vocês estão procurando? Aquele que vive entre os mortos, ele não está aqui, porém ressuscitou. Eu vou repetir: ele não está aqui, ele vive, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Aleluia. E em João ele se apresenta para os discípulos. Creio que foi o primeiro culto cristão, lá em João capítulo 20, versículo 19 e versículo 26. Ele se apresenta para os discípulos e fala assim: paz, shalom, paz seja convosco. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a principal doutrina do Novo Testamento. Sem ela, o cristianismo seria impossível. Eu vou repetir: a ressurreição de Cristo é a principal doutrina do Novo Testamento. Sem ela, o cristianismo seria impossível. Seria impossível. A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Eu vou repetir: a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. A ressurreição é a coluna e mestra do Evangelho. É a coluna mestra do Evangelho. Sua ressurreição, a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Sua presença não depende de espaço e nem de matéria. Lembra? As portas estavam fechadas. Jesus se apresentou no meio deles, se colocou no meio deles. Olha só. Porque no primeiro culto cristão, Jesus se apresentou no meio deles e as portas estavam fechadas. Porque a sua presença não depende de espaço e nem de matéria. Jesus, ele quebra a lógica, Jesus quebra os protocolos, Jesus quebra a religiosidade, Jesus quebra os preconceitos. Esse é o nosso Cristo. Por isso que podemos confiar em Jesus, porque ele ressuscitou. Não se desespere, não, calma, ele vive, vivo ele está. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Confie em Jesus. Jesus sabe o que faz. Eu vou repetir: confie no Jesus, confie em Jesus, porque ele sabe o que faz. A ressurreição de nosso Senhor Jesus trouxe para nós a garantia da vitória sobre a morte. Eu vou repetir: a ressurreição de nosso Senhor Jesus trouxe a garantia da vitória sobre a morte e o inferno, e a certeza da vida eterna. Jesus ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Por isso que a Bíblia fala que ele é o primogênito dos mortos. Todos que Jesus ressuscitou, a filha de Lázaro, a filha de Jairo, que ressuscitou, depois ela morreu. Ressuscitou também o filho da viúva de Naim. Mas todos esses voltaram a morrer. Mas Cristo, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele está vivo para todo sempre. Para todo sempre. A ressurreição, sendo o elemento do qual se origina uma das principais diferenças da doutrina de Cristo quando considerada ante as outras religiões. O que difere, o que diferencia a diferença do cristianismo é que Jesus, ele vive. No budismo, Buda não ressuscitou. Com todo respeito às demais religiões. No espiritismo, Allan Kardec não ressuscitou. No mormonismo, Joseph Smith não ressuscitou. No islamismo, Maomé não ressuscitou. Testemunha de Jeová, Charles Taze Russell não ressuscitou, mas Cristo ressuscitou. Eu vou repetir: mas Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Por isso, o cristianismo, podemos afirmar categoricamente, é a religião dos sinais, milagres e maravilhas.
Os gregos, os saduceus, negavam a ressurreição dos mortos. Na atualidade, os céticos, os materialistas e até grupos religiosos negam de igual modo a doutrina da ressurreição. A Bíblia, porém, afirma que o túmulo foi encontrado vazio. Onde, pois, está o corpo do crucificado? Aleluia. Onde está o corpo do crucificado? Sabe onde está? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente, Ele está no meio. O Emanuel, Deus conosco. A ressurreição de Jesus é um fato incontestável. A ressurreição de Jesus é um fato incontestável. Você vai contar milagre, eu creio. Jesus, o homem das mãos furadas, ressuscitou. A última vez que os discípulos viram Jesus, eles estavam com as mãos levantadas, abençoando os discípulos. E até hoje continua abençoando. Até hoje continua curando. Até hoje continua libertando. Até hoje continua restaurando. Até hoje. Sabe por quê? Porque Ele vive e Ele vive. E nós podemos crer no amanhã. Ele vive. Ele ainda muda a história. Ele vive, Ele ainda liberta. Ele vive, Ele ainda cura. Ele vive, Ele ainda opera o impossível, porque Ele vive. Conclusão: o nosso Cristo vive e reina para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. O túmulo está vazio.